Obrigado a todas e a todos que estão participando deste evento online, em particular ao nosso palestrante, professor Alberto Passos Guimarães. Hoje teremos o 54º webinário do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que forem falar. Perguntas serão permitidas após o seminário, a menos de solicitação do palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat, tanto nesta sala virtual quanto pelo YouTube, e eu peço a ajuda da Secretaria do Programa de Pós-Graduação para registrar a ordem dos inscritos. Hoje temos a honra de contar com o professor Alberto Passos Guimarães como nosso palestrante. Alberto Passos Guimarães Filho é pesquisador emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq no nível sênior. O professor Alberto é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Física pela University of Manchester, na Inglaterra, com pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos da América. Entre as distinções recebidas pelo professor Alberto, destaco a Comenda da Ordem do Mérito Científico, recebida pela Presidência da República em 1996. O professor Alberto Passos Guimarães esteve presencialmente no Programa de Pós-Graduação em Física do UFPA em 2010, durante uma escola do CBPF, na UFPA, quando ministrou a excelente palestra intitulada Nanomagnetismo, a nova fronteira do magnetismo. O professor Alberto dedica-se principalmente ao estudo do magnetismo, tendo publicado mais de uma centena de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. É autor dos livros-texto Magnetism and Magnetic Resonance in Solids, publicado pela John Wiley em 1998 e traduzido para o português com o título Magnetismo e Ressonância Magnética em Sólidos, pela EDUSP, em 2009. Também publicou o livro Principles of Nanomagnetism, que saiu pela Springer em 2009, inicialmente, e uma segunda edição em 2017. Tem atuado em divulgação científica e foi, por mais de 30 anos, um dos diretores fundadores da revista Ciência Hoje, tendo sido diretor-presidente do Instituto Ciência Hoje, que publica a revista Ciência Hoje e também a revista Ciência Hoje das Crianças. É autor do livro de divulgação From Lodestone to Supermagnets, Understanding Magnetic Phenomena, publicado pela Wiley em 2005, e no Brasil, traduzido com o título A Pedra com Alma, pela editora Civilização Brasileira em 2011. Bom, eu poderia me estender com grande satisfação, detalhando mais o currículo e as realizações do nosso ilustre palestrante, mas estamos aqui reunidos hoje para ouvi-lo, de forma que é melhor eu não me prolongar mais, passando a palavra para o professor Alberto, a quem eu, mais uma vez, agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite. Professor Alberto, a partir desse momento, o palco é seu. Crispino, muito obrigado aos amigos da Universidade Federal do Pará por me convidarem para esse prestigiado webinar. Já atingiu muita gente e teve muitos oradores de grande prestígio e grande ressonância. Eu vou me dirigir, em primeiro lugar, agradecendo o convite, já está dito aqui, e, em segundo lugar, eu queria parar um minuto para lembrar a situação trágica que brasileiros e brasileiras estão vivendo e lembrar que, até o dia de hoje, morreram 609.816 brasileiros e brasileiras e estão na nossa memória, não podemos deixar de registrar isso. Bom, o nosso tema é o estudo dos isquímios, que existem vários tipos diferentes de isquímios e eles têm uma forma importante, a forma deles é importante, a sua topologia, e nós vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre algumas propriedades também dos isquímios e aplicações. Os isquímios são nanoobjetos que
foram previstos há 2 décadas e observados mais ou menos há 1 década, e eles têm grandes possibilidades de aplicação, uma fenomenologia muito rica e interessante, e tem atraído interesse de pesquisadores aplicados de ciência básica do mundo todo. Quando surgiram os esquemas, a literatura de divulgação científica repercutiu esse fato, e aqui está um exemplo de algumas matérias que foram publicadas especulando sobre a revolução que o esquema traria às memórias magnéticas e a uma variedade de dispositivos. O nome Skimion vem do trabalho original de Tony Skir, de 1962, e é um trabalho voltado para a física nuclear, mas ele formulou questões que se revelaram relevantes fora do ramo da física nuclear, no nosso caso aqui, na matéria condensada na sub-área de magnetismo. Existem vários tipos de esquímios. Aqui tem uma representação de 2 tipos principais, o tipo Bloch e o tipo Néel, como mostrado do lado esquerdo, no caso do esquímio Bloch, os momentos magnéticos se orientam em círculos, e no caso do Néel, os momentos magnéticos se orientam radialmente. Aqui à direita, vemos outra representação das 2 famílias de esquímio, mostrando uma secção, como os momentos estão dentro de uma seção que contém o diâmetro do esquímio. Nós vemos que, no caso do esquímio Bloch, os diâmetros, os momentos magnéticos giram, saindo do plano e voltando ao plano, como está na imagem do lado direito, e no caso, essa imagem aqui, e no caso do esquímio tipo Néel, dentro do plano que corta o diâmetro, eles permanecem, giram dentro desse plano, não saem desse plano. Então, essa é a diferença que existe entre essas 2 classes de esquímios, e que são objetos que têm diâmetros que vão de nanômetros até em torno de 1 micro. Ou seja, são nano-objetos ou meso-objetos. Eles têm outros objetos magnéticos interessantes que, na sua família, no caso, são objetos tridimensionais. Esses do lado esquerdo aqui são chamados de Hopfions. Esses aqui são feixes, grupo B, são feixes de esquímios, esquímio bundle, e tem um outro grupo aqui, também aparentado da estrutura praticamente bidimensional dos esquímios, mas sendo tridimensional nesse caso, que são as tranças, ou brains, mostrado do lado direito. Como eu disse, eles foram previstos exatamente em 1989, antes de serem observados, muito antes de ser observados, e a primeira observação experimental foi feita por um grupo alemão em 2009. Aqui está um exemplo do lado direito de uma rede de esquímios. As figuras que eu mostrei anteriormente mostravam esquímios individualmente, mas eles, em alguns materiais, eles formam redes regulares, como está mostrado aqui. Eles foram observados em amostras nas quais não existe simetria de inversão, então chamado não centrosimétrico. Isso é relevante. Os esquímios são conhecidos porque têm um tipo de proteção que na literatura se chama relacionadas à topologia, e o que significa essencialmente que há uma resistência à deformação, que há uma barreira de energia que precisa ser transposta
numa deformação que muda a topologia do isquímio. E essa propriedade é interessantíssima e eu acho mais interessante, para ilustrá-la, discorrer um pouco sobre paredes de domínios magnéticos. Que nós temos um exemplo de dois domínios magnéticos, à esquerda, domínio 1 apontando para a direita, e o domínio 2 apontando para a esquerda, e a região intermediária entre os dois domínios, a chamada parede de domínio, ela tem, no caso nosso aqui, os momentos magnéticos apontando para cima. Então, eu vou discorrer um pouco sobre as propriedades de paredes de domínios que ilustram propriedades importantes dos isquímios, como veremos. O número de rotação, ou winding number, das estruturas é um número que é relevante e ao qual nos referimos sempre quando falamos de isquímio. Por exemplo, essa grandeza, número de rotação, ou winding number, é a variação em radianos da rotação da magnetização, por exemplo, enquanto percorremos a estrutura no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, as magnetizações são sempre horizontais. Se eu percorro esse círculo observando o ângulo que essas magnetizações formam, vamos ver que o ângulo girou de zero ao percorrer o círculo. A magnetização permaneceu sempre horizontal. Então, isso aqui, 0 dividido por 2π é 0. Então, esse é o caso de winding number, ou número de rotação, 0. Esse outro caso, ao lado, é menos evidente, mas também há uma rotação, mas ela é depois compensada e o efeito final é uma rotação nula. Então, esse é outro caso de winding number 0. E aqui são casos triviais em que a magnetização, ela, ao percorrer o círculo, ela muda de direção 2π radianos. Então, se dividir por 2π, dá um winding number 2, é 1. E aqui, no final, à direita, tem um winding number 2. O isquímio é caracterizado por uma carga topológica, que é uma generalização do winding number, para incluir a informação sobre a magnetização do isquímio. Por exemplo, se no centro do isquímio tem uma magnetização para cima, essa grandeza P, polaridade, ela vale mais 1, se ele está com a magnetização para baixo, é menos 1. Então, a carga topológica, ou o número de isquímio, então, é o produto desse winding number e da polaridade. Ainda seguindo com a ilustração das paredes de domínios, as paredes de domínios e os isquímios são sólidos, são soluções de equações derivadas parciais, e eles têm, com esse exemplo aqui nós temos um caso de uma parede de domínio que tem um magneto que tem um momento invertido. Isso aqui é considerado um sólido local, porque é um sólido trivial, porque girando esse momento, eu destruo inteiramente esse sólido, essa estrutura. Ao caso que numa parede de domínio normal, aqui temos uma parede de 180 graus, supostamente um número infinito de domínios de momentos do lado esquerdo e outro do lado direito, uns para cima, outros para baixo, e esse é um sólido não local, porque eu não posso destruir essa descontinuidade localmente, porque se a amostra é finita, sim, eu posso aplicar um campo e expulso os momentos que estão contra a direção desse campo, o sentido desse campo. Mas, no caso infinito, eu não posso corrigir esse sólido. Continuando com esse exemplo, eu vou aqui tratar de três domínios. Um domínio para cima,
um domínio para baixo e um domínio para cima. E na fronteira, as paredes, duas paredes de domínios aqui. Nota-se que essa primeira parede de domínio é formada com a transição da magnetização para cima para a magnetização para baixo, e isso é feito por rotação dos momentos nessa região intermediária, no sentido do ponteiro do relógio. Já essa segunda parede aqui de domínios, ela é construída girando o momento magnético no sentido oposto ao ponteiro dos relógios. Então, aqui essas setas azuis indicam isso, o sentido de rotação no interior das paredes. Esse caso, nós podemos dizer que aqui tem um winding number e mais um, e aqui um menos um, e a soma deles é zero. Mas pode também haver uma situação em que essa mesma estrutura de 3 domínios, ela tem paredes que giram, as duas paredes giram no mesmo sentido. Não é óbvio, mas tem que estar olhando com cuidado, vemos que realmente a magnetização girou nos dois casos no mesmo sentido. E esse, então, é um exemplo de um sistema que tem um número de rotação, o winding number, diferente de zero. Isso, essa relevância da topologia exemplificada com as paredes de domínio, eu vou levar a mais um passo, que é um trabalho de Kunz, de 2009. É uma simulação feita com a mesma estrutura, um domínio, outro domínio, e 3 domínios aqui, e 2 paredes, e vai ser feita uma simulação com a aplicação de um campo, o campo nesse sentido aqui, apontando para a direita, e esse campo, ao ser aplicado, naturalmente, ele tenderá a fazer o domínio do lado esquerdo, que é esse aqui, ele vai tender a fazer com que esse domínio seja ampliado e, no limite, essa parede, esse domínio do meio, ser destruído. E realmente é o que acontece. Nessa simulação, essas configurações B, C e D são configurações em tempos diferentes, e elas mostram que, com a aplicação do campo, praticamente desapareceu esse domínio do meio. O mesmo sistema de 3 domínios, com a organização das paredes de forma diferente. Aqui eu tenho a primeira parede gira no mesmo sentido e a segunda parede, do caso do exemplo anterior, mas agora a segunda parede gira diferente. Aqui as duas, uma rodava para um lado, a outra rodava para o outro, aqui as duas rodam para o mesmo lado. E então há um número de rotação, ou winding number, diferente de zero, e com a aplicação do mesmo campo, esperando o mesmo tempo, não é destruído esse domínio interior. Então, esse é o exemplo em que ficou protegida, digamos, essa estrutura magnética pelo fato de a topologia não favorecer a destruição daquele momento, daquele domínio. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar, em outros que eu mostrarei em seguida, as figuras foram obtidas a partir de uma, que se chama uma simulação micromagnética, que é uma simulação em que se calcula as magnetizações das amostras, dividindo-as em células e vendo como evolui a magnetização nas condições do problema, ou sobre um campo aplicado, etc. E as principais contribuições à energia total nas amostras que é empregada nas simulações micromagnéticas são a interação de troca, que é responsável pela ordem magnética, a interação de anisotropia, que está presente sob diferentes formas nas amostras magnéticas, e uma outra interação de troca, que é a interação de Dziarowski-Moria, que, como aqui os operadores de spins aparecem com um produto vetorial, diferentemente da interação de troca, a interação de troca favorece o paralelismo dos momentos magnéticos,
e aqui a interação de Jalosin-Moria favorece um arranjo perpendicular das magnetizações. Essa interação de Jalosin-Moria é muito importante para o estudo dos isquímios, porque, na maioria dos casos, ou em muitos casos, a estabilidade do isquímio é garantida pela presença dessa interação. Outros, isso o que eu disse está resumido aqui, e para obter as configurações de equilíbrio da magnetização usando a aproximação micromagnética, a interação entre as células é considerada de tal modo que se calcula a energia mínima do conjunto de células ou o torque mínimo do momento magnético de cada célula devido ao campo das outras células. Aqui é uma ilustração mostrando a interação de Jalosin-Moria em dois casos, em que esse vetor D está perpendicular, o eixo que liga dois spins, ou paralelo a esse eixo, e nos dois casos, os dois casos correspondem às configurações, tipos de isquímio que nós mostramos, tipo Bloch e tipo Néel. Aqui é a mesma representação desses dois isquímios, sem usar as setinhas, mas usando um código de cores. Azul, por exemplo, voltado para baixo, vermelho para cima. Essa contribuição de Jalosin-Moria, ela pode surgir nas amostras no efeito de volume, ou seja, bulk, ou podem surgir nas interfaces. Outra fonte que levou, em alguns casos, à existência de isquímio, prevista em 2012, foi a frustração geométrica, caso em que não é satisfeita, momentos vizinhos não satisfazem todos eles a configuração que minimiza a energia. Bom, ok. Esses isquímios, aos quais eu já me referi, eles são chamados isquímios π, porque no raio entre a borda e o centro, os momentos giram de π radianos. Tanto nesse tipo Bloch como no tipo Néel, nós temos dois casos aqui de isquímios π. São os isquímios mais comuns. Quando não qualificamos com esse ângulo, dizemos apenas isquímios, estamos nos referindo a esses isquímios π. Mas existe ainda outros tipos de isquímios mais complexos, ilustrados aqui. Aqui é a orientação dos momentos ao longo dessa linha vermelha, que é um diâmetro, nos dois casos, e aqui é um código de cor, que branco, nesse caso, é o momento apontando para cima, e preto é o momento apontando para baixo. Então, nesse caso, fica claro, de outra maneira, que há uma rotação de π no raio, e desse segundo tipo de isquímio, a rotação é 2π. Esse tipo de isquímio 2π, ele tem um nome que é isquimiônio, ao qual eu vou me referir durante a palestra. Outros isquímios mais complexos existem. Esse último também é chamado isquímio 2π, isquimiônio ou isquímio-alvo, porque parece um alvo de tiro. Há casos de isquímios onde há a rotação de 3π ou 4π e mais. Esses são casos mais complexos, mas que podem ser encontrados também experimentalmente e por simulação também. Há outros na família dos isquímios, há os anti-isquímios, que têm essa magnetização aqui em 4 quadrantes, analogamente aos antivórticos, também de outra estrutura parecida de momentos magnéticos. Esses anti-isquímios têm essa estrutura também, eles têm número de rotação, ou a lembra -1, e carga topológica é 1.
O esquímio 2π ao qual eu me referi, eu vou mencionar mais tarde também, que ele tem carga topológica zero. Isso é muito relevante ao comparar o comportamento dos diferentes esquímios. Esses esquímios, eles, como eu disse, os esquímios simples têm carga topológica que é igual a 1. E no caso em que NP esquímio, e se N é par, a carga topológica é zero. É possível estudar por simulação micromagnética o diagrama de fases que permite encontrar esquímios dos diferentes tipos. Eu vou ilustrar aqui com um diagrama de fase no qual se compara o termo de anisotropia perpendicular e o termo de dialogin-simoria. E para diferentes pares de KZ e DI, se busca um esquímio como configuração de mínimo de energia. Aqui é um exemplo do meu colaborador, o professor Vigo Cotrina, onde ele variou, aqui é o parâmetro de dialogin-simoria, aqui é o valor da anisotropia perpendicular. Essa região toda aqui, ela tem como energia mínima configurações de monodomínios, essa vermelha mostrada aqui embaixo, e esses diferentes símbolos mostram os diferentes tipos de esquímios que são encontrados. Por exemplo, tomarmos Kz igual a 1 megajoule por metro cúbico, nós vamos, e variarmos DI, a interação de dialogin-simoria, nós vamos passar por essa estrutura aqui, que é um esquímio comum. Depois entramos nessa região dessa estrutura, dessas marquinhas verdes, isso é um esquímio 2π, continuando, é um esquímio 3π, 4π, e esse aqui um 5π. São nessa região observada que já ilustra a diversidade, a fauna de esquímios que existe aí para ser estudada. Aqui, π, 2π, 3π, 4π, 5π, por exemplo. Os esquímios, eles foram, na década de 2010, 2020, estudados sob vários pontos de vista, e um dos estudiosos iniciais da física dos esquímios foi o professor Albert Ferri, que deu, como todos sabem, uma contribuição importantíssima ao magnetismo, que é praticamente o criador da spintrônica, e ele estudou uma propriedade decisiva dos esquímios, que é a propriedade de serem movimentados pela ação de uma corrente elétrica. Aqui está um exemplo de duas faixas de material, duas fitas de material magnético percorridas por esquímios. No caso superior, com uma densidade de corrente de 1 megaampere por centímetro quadrado, e no caso inferior, 5 megaampere por centímetro quadrado. Essas densidades de corrente, elas parecem muito grandes, mas na verdade correspondem a correntes muito pequenas, porque a seção transversal dessas fitas é muito pequena, de tal modo que ter 1 megaampere por centímetro quadrado não representa uma corrente muito grande. E, de qualquer modo, a física dos esquímios poderia ser imediatamente comparada à física das paredes de domínios, que também são deslocadas pela ação da corrente elétrica, mas eu já vou mostrar mais tarde como
os isquímios se movimentam com a densidade de corrente 5 ordens ou 6 de grandeza menor do que é necessário para deslocar paredes de domínio. Ainda no trabalho de Fertis e seu grupo, mostrou-se que esses isquímios têm capacidade de evitar obstáculos, como está mostrado, né, nessa fita inferior. Aqui há essa densidade de corrente empregada no exemplo inferior, ela é suficiente para superar essa barreira, esse corte na fita. E em aplicações práticas, evidentemente, as amostras têm defeitos, têm imperfeições que o esquema poderia também contornar, como ilustrado aqui. Além desses efeitos, movimento sobre a ação de corrente elétrica, que é um efeito físico muito interessante e que imediatamente sugere uma série de aplicações, os isquímios também trouxeram uma riqueza de fenômenos físicos. Um deles, há vários tipos de efeito Hall, e há também um efeito Hall de isquímio, que é, essencialmente, a observação de que, nesse seu movimento impulsionado, por exemplo, por corrente, os isquímios eles se afastam da direção da corrente, se desviam para um lado quando sob a ação da corrente. E esse efeito foi observado experimentalmente, foi descrito teoricamente, e nesse artigo da Nature é curioso que esse artigo que eu estou mostrando, ele é uma resenha sobre um artigo científico, é uma consideração sobre um artigo científico. E é curioso porque ele começa citando um jogador de futebol brasileiro nesse artigo. Não é comum vermos isso. Mas é o que ele diz aqui, que o jogador Roberto Carlos, em 1997, foi parar numa manchete de jornal com um gol que parecia desafiar a física. Um chute que fez a bola desviar para o lado e dar a volta na barreira de jogadores franceses e entrar no gol. Então, isso foi um acontecimento notável numa Copa do Mundo, creio. E esse efeito da bola que faz a bola viajar numa trajetória que não é a parabólica usual, é conhecido como efeito Magnus. É uma força, a bola está sob a ação de uma força chamada força de Magnus. Então, se ela está rodando, ela não vai fazer uma trajetória linear, ela vai se desviar. E esse efeito Skimion-Hall, ele é um análogo desse efeito mecânico conhecido desde o século XIX, e vamos mostrar mais ilustrações desse efeito aqui. Aqui é uma simulação de um efeito de um isquímion comum, o isquímion π, se deslocando a direção da corrente de elétrons é para a direita, e existe realmente movimento para a direita, mas, além disso, o isquímion se afasta da sua posição original no centro da fita e vai se aproximando da borda. Isso, em aplicações nas quais se deseja usar o isquímion para transmitir informação, isso é um problema porque, frequentemente, esses isquímions chegam até a borda e podem ser destruídos na borda e a informação seria perdida se esse efeito estivesse atuando. Mas os observadores encontraram que nos isquímios, na família de isquímios que tem Q igual a zero, carga topológica, o número de isquímio igual a zero, como, por exemplo, o isquimionium, que é o isquímio 2π,
Aqui é mostrada uma trajetória de um esquimiônio, mostrando como ele não se afasta do centro da fita. Aqui o deslocamento dele é zero, isso é Y, ele, ao longo do tempo, perdão, ao longo da distância X, o Y permanece essencialmente zero, no caso desse esquimiônio, Q igual a zero. No caso de um esquímio de Q igual a menos 1, ele vai se afastando do centro, como está mostrado aqui, X, à medida que X anda, Y também anda. E nesse caso extraordinário superior, são mostradas estruturas tridimensionais daquele tipo que eu ilustrei, feixes ou bândulos, que tem um valor de Q enorme, aqui, o valor de Q 46 e 18. Então, esse efeito não é, portanto, esse efeito Skimion-Hall não é observado quando os esquímios têm um NP, onde N é um número par. Então, se 2π, por exemplo, não existe esse efeito Skimion-Hall. Aqui também mostrado um gráfico de ângulo Hall, esse ângulo do desvio contra carga topológica, mostrando que ângulo Hall zero corresponde à carga topológica zero. Aqui é o esquímio com carga topológica negativa, e aqui é esse feixe com carga topológica muito grande. E o ângulo Hall, 60 graus aqui e 0 graus. Ok. Outros efeitos, o segundo efeito importante observado com o esquímio é um efeito Hall topológico. Aqui o experimento consiste no seguinte: nessa fita de material magnético, aplica-se uma corrente, a corrente tem elétrons com spin para cima e spin para baixo, e elas são, como no efeito Hall, separadas. O efeito final é que há um acúmulo de elétrons com spin para cima numa borda do material e spin para baixo numa borda do outro material. Diferentemente de outros efeitos Hall, nesse também se forma uma segregação em torno da estrutura do esquímio. Esse experimento é explicado com a presença de um campo magnético. Esse campo elétrico, que é o empregado para fazer a carga se deslocar, ele aparece para os elétrons como um campo emergente devido à estrutura dos elétrons. Não é um verdadeiro campo, mas tem um efeito prático de um campo magnético, pelo fato de estar interagindo com a estrutura quiral. Quiral, relembrando que o quiral é a propriedade de objetos que não se superpõem à sua imagem no espelho. E a imagem do objeto não pode superpor. No espelho ele tem uma estrutura quiral. Quira é do grego, vem da mão. Bom, uma aplicação que a possibilidade de movimentar esquímios trouxe, e que teve muita repercussão, envolveu muitos pesquisadores em todo o mundo, foi a de memórias tipo pista de corrida. Esse tipo de memória, aqui eu também ilustro com artigos de divulgação, e sugerem que essas memórias tipo pista de corrida, racetrack, viriam a desempenhar um papel importante na spintrônica, usando esquímios. Eu vou lembrar que essa proposta de memórias com essa geometria, usando domínios, paredes de domínio, foi feita na IBM por Parkin em 2008. Aqui está uma ilustração
de uma estrutura magnética com diferentes domínios. A informação é levada, lida e gravada com esses dois circuitos na base, e isso poderia ser usado para memórias magnéticas, construindo grandes números dessas estruturas, uma ao lado da outra, nesse experimento. Então, essa foi uma geometria muito interessante e foi muito estudada, e com o desenvolvimento do estudo dos esquemas, os esquemas também foram sugeridos como elementos que poderiam participar e estar presentes em memórias de tipo pista de corrida. Aqui existem exemplos, ilustrações de memórias desse tipo, lineares, e dessas não lineares que eu já mostrei antes. E aqui uma rede dessas estruturas que poderiam ser construídas e gerar memória magnética nos computadores. A sugestão imediata foi feita de manter a mesma geometria, mas empregando, em lugar das paredes de domínios, a presença ou ausência de isquêmio. Nesse caso aqui temos um 1, seria a presença do isquêmio, e um 0, a ausência do isquêmio. Então, esse seria a cópia ou adaptação usando isquêmio da mesma ideia. Essas paredes, essas memórias de pista de corrida, elas, usando isquêmios, elas usariam, vejam aqui eu tenho velocidade em metros por segundo, esse gráfico, velocidade em metros por segundo, versus a densidade de corrente, em megaamperes por centímetro quadrado. No caso preto, que é essa linha preta, o comportamento registrado das paredes de domínio, e no caso azul são os isquêmios. Então, vendo essas duas, aqui elas se superpõem, praticamente não dá para distinguir uma linha de outra, mostrando que, nesse exemplo, a velocidade atingida é linearmente proporcional à densidade de corrente, e ocorre da mesma forma para paredes de domínios e isquêmio. Mas aqui nesse inseto, nós vemos o seguinte, que para campos baixos, o comportamento é diferente. Então, aqui no caso do isquêmio, com um campo, uma corrente praticamente zero, entre 1 e 10 megaamperes metro quadrado, o isquêmio começa a se deslocar e entrando depois em regime linear. E a parede de domínio, ela só vai começar a se movimentar a partir de, tipicamente aqui, 10 a 3, 10 a 4 megaamperes por metro quadrado. Então, a resposta é mais rápida e a corrente e o pinning é menor no caso dos isquêmios. Isso está mostrado aqui de outra maneira também. Aqui é a corrente desse eixo, desse tempo. Quando a corrente começa num certo ciclo de variação regular de corrente, quando a corrente começa a subir, o isquêmio já começa a andar e é preciso aumentá-lo até chegar a esse ponto para deslocar as correntes de domínio. Então, é outra ilustração do mesmo efeito. A partir dessa ideia de substituir as paredes de domínio em memórias futuras, surgiram exemplos numa geometria linear, como eu disse, paredes de domínios, paredes de domínio usadas como no exemplo de cima, e no exemplo de baixo são os isquêmios.
e aqui representando 1, 0, mesmos dígitos representados acima. Aqui seria uma perfeita equivalência, aparente equivalência entre as duas tecnologias propostas. O deslocamento dos esquímios sob a ação da corrente, ele tem uma característica interessante, é que podemos transformar esquímios em paredes de domínio. Aqui é um exemplo, onde uma fita estreita tem 3 domínios sob a ação de uma corrente nesse sentido. Esses domínios têm um movimento para a direita, então começa aqui, chega aqui. Quando eles chegam numa região mais larga da fita, eles soltam e se transformam em esquímio. Então, é possível transformar um dispositivo que use parede de domínio num dispositivo que use esquímio. Ou melhor ainda, é possível, num dispositivo de espintrônica, ter etapas do processo de cálculo, por exemplo, nos quais se usa a facilidade de deslocar as paredes de domínio, e nos outros se usa as propriedades correspondentes do esquímio. Aqui é o exemplo, o contrário, começo com o esquímio e aplico a corrente e transformo num movimento de paredes de domínio. Uma perfeita conversão que é muito interessante para aplicações práticas. Outras geometrias de memórias desse tipo foram feitas. Esse é um exemplo de sistema em forma de Y, no qual os esquímios são gerados à esquerda e começam a se deslocar. E aqui existem dispositivos que variam a anisotropia dessa região, desse cruzamento, mandando-os para cima ou mandando para baixo. Em cima, por exemplo, seria o bit 0 e embaixo seria o bit 1. Então, dessa maneira, se pode detectar no final os zeros e uns separadamente, porque poderiam seguir caminhos diferentes. Nesses comentários, eu me referi à comparação entre os dois elementos e suas aplicações. Aqui mostrando esquímios e paredes de domínios, em tamanho são mais ou menos comparáveis, velocidade em metros por segundo, na faixa de centenas de metros por segundo, comparáveis, mas o notável, como eu já mencionei, é a corrente crítica, que permite o início do movimento. Nos esquímios, o fator 10 a 5, 10 a 6 é menor do que as paredes de domínio, como eu já tinha mencionado. Outras propriedades na comparação de domínios, paredes de domínio e esquímio, outras propriedades também são favoráveis ao emprego de esquímios em lugar de parede de domínio. Uma limitação nos esquímios é que eles são de mais difícil leitura. Então, a leitura é um pouco mais, pode ser mais difícil do que a leitura da presença de uma parede de domínio. Os esquímios foram propostos como elementos de lógica, portas lógicas, por exemplo. Aqui é um exemplo de uma memória na qual se pode atualizar os bits a partir da transferência deles para um reservatório, por exemplo, porque quando temos uma estrutura linear do tipo das que eu mostrei até aqui, para se mudar uma parte dessa estrutura, tem que fazer a leitura de toda ela e mudar um bit e reinserir aquele trade de bits. Aqui tem um dispositivo com um canal onde
se pode trocar, por exemplo, um bit só presente nessa linha de baixo. Outra flexibilidade observada em alguns dispositivos, observada pelo esquema, que é aproveitado em alguns dispositivos, nesse exemplo aqui, é uma porta lógica. Quando tem esquema chegando dos dois lados, eles podem, nesse ponto aqui, se fundir. Então, isso aqui, essa tabela é de uma porta lógica ou. Então, quando chegam os dois esquemas, eles se fundem e o esquema passa. O esquema maior, digamos assim, ele passa. Então, a possibilidade de fundir é um aspecto atraente na aplicação proposta de portas lógicas. Entre os efeitos físicos interessantes, foram observados efeitos de temperatura. Aqui é um exemplo da densidade de corrente, que é a velocidade versus densidade de corrente, para 3 temperaturas, 305, 330 e 350 K, ou seja, próximo da temperatura ambiente, e nota-se que essas 3 curvas são diferentes, porque a temperatura tem um efeito no esquema. Aqui é outra ilustração. Nos dois casos, são condutores elétricos, esses 2 exemplos que eu estou mostrando aqui. Aqui é uma região quente da amostra, que é uma região fria. Os esquemas se deslocam do quente para o frio. Aqui é o gráfico da energia livre sem gradiente de temperatura. Aqui a energia livre com gradiente de temperatura, ela tem uma estrutura mais complexa. E isso estaria na explicação da origem desse movimento. Eu comentei que o skimionium, ele, como não tem esse desvio para fora do centro da fita, ele é mais interessante do que o skimium. Aqui é um exemplo de velocidade versus densidade de corrente apresentado para o skimium em azul e para o skimionium. Então, o skimionium também tem uma velocidade maior para uma mesma densidade de corrente. Aqui ela é mais que o dobro da velocidade do skimionium comparada com a velocidade do skimium. Aqui ilustra um experimento em que a densidade de corrente foi aumentada várias vezes. Não, perdão, aqui é o tempo, e aqui também o tempo, mas sobre uma densidade de corrente maior, que mostra que, a partir de uma certa densidade de corrente, não se pode continuar indefinidamente aumentando a densidade de corrente para aumentar a velocidade, porque simplesmente o esquema é destruído. Por outro lado, pode-se ver isso como uma vantagem, uma forma de apagar a esquema seria submetê-los a uma corrente, densidade de corrente maior. Esses esquemas foram, como eu mostrei num caso simples, usados em portas lógicas. As portas lógicas um objeto com a face de tipicamente centenas de nanômetros. Aqui é uma porta E, que tem 2 entradas e uma saída. E aqui são um exemplo da aplicação dessa porta lógica. Eu vou mostrar um filme com a porta lógica funcionando em seguida. Esse exemplo aqui é uma porta E e com uma simulação micromagnética mostrando que não teve saída. Saída zero quando tem, no caso,
as duas etapas, da saída freada. Saída zero. Aqui, quando temos 1 e 1, saída 1, isso mostra na simulação como essas formas estranhas são eficientes em funcionar como portas lógicas. Outra aplicação dos isquímios foi a geração de frequências elevadas. Isso aqui são nano-osciladores. Isso aqui é um disco magnético, uma corrente de spin que atravessa o disco, e a corrente de spin induz o movimento desse isquímio, que está presente nesse círculo. O isquímio, quando passa por esse leitor, que é uma junção túnel, cada vez que ele passa, ele dá um sinal, e como a velocidade do isquímio é muito elevada, isso aqui é, no caso da esquerda, a órbita que o isquímio percorre e a resposta de frequência. Então, a geração de frequência na faixa de gigahertz, nesse caso. Eu vou ilustrar um resultado que obtivemos com o Dr. Vigo Cotrina, meu colaborador, que foi objeto de uma matéria aqui na FAPESP sobre criação de isquímios e isquimiônicos por simulação. Aqui a proposta é como criar isquímios ou isquimiônicos aplicando campos magnéticos oscilantes num monodomínio. Aqui está o monodomínio, aqui está a configuração de isquímio e a configuração de isquimiônico. Esse trabalho mostrou que é eficiente a aplicação de frequências, de radiofrequência, correspondente aos picos do espectro de ondas de spin do isquimiônio do isquimiônio e do isquímio. Esse resultado, a aplicação, por exemplo, aquele monodomínio, a aplicação de frequências correspondentes aos módulos 1, 2 e 3, inicialmente, isso aqui é a carga topológica, uma carga topológica próxima de zero, foi aplicado um modo, outro modo e o terceiro modo, e em todos os três casos, e chegou ao fim de um tempo, no caso 3 nanosegundos, chegou-se a uma carga topológica 1. Isso quer dizer que se construiu um isquímio. Começou com um monodomínio e pela carga topológica, esse corresponde a um isquímio que foi criado, usando qualquer uma desses três modos do espectro que eu mostrei anteriormente. A evolução temporal está mostrado aqui. Começamos com um monodomínio e depois de quase 8 nanosegundos temos o isquímio formado, com outro módulo e com outro módulo. Os três módulos dão o mesmo resultado. A simulação análoga foi feita também com as frequências que correspondem aos isquimiônicos. E outra vez, começamos com carga topológica em torno de zero, e ao aplicar a frequência correspondente a qualquer um desses três módulos, terminamos com uma carga topológica igual a zero. Essa carga topológica zero no início corresponde ao monodomínio, e essa no final corresponde ao isquimiônico, como eu disse. 2π dá uma carga topológica zero. E, analogamente, a evolução temporal da imagem do disco. Outra aplicação dessas ideias foi a possibilidade de usar o isquímio como
computador como está a magnetização do isquímio de baixo para cima, aplicando uma frequência, e esse efeito também foi demonstrado aqui. Por exemplo, começamos com essa estrutura em que no meio é branco e terminamos com essa estrutura em que no meio é preto, ou seja, a magnetização do centro foi trocada para cima e para baixo. Isso seria a possibilidade isso mostraria a possibilidade de usar isso como um registro de um bit, por exemplo. Aqui é a evolução da magnetização contra o tempo durante esse processo aqui. Esse é mostrado aqui também como evolui temporalmente a estrutura do disco num processo que essencialmente foi a inversão, permitindo pensar que um isquímio poderia guardar um bit dessa forma. Ok. Um sistema parecido com esse que nós estudamos foi usado recentemente num trabalho publicado no Physical Review, que não está disponível ainda, porque foi agora no fim do ano de 2021. Esse trabalho lida com as propriedades de um isquímio criado sobre uma estrutura de casca hemisférica, como está mostrado aqui. Do mesmo modo que fizemos no nosso trabalho, os picos correspondentes ao isquímio e ao isquimiônio são diferentes modos que podem ser excitados, e aqui os autores, aplicando um campo pulsado, fazem a transição de isquímio para isquimiônio e vice-versa. Está mostrado aqui vai de um caminho, aqui vai no outro caminho, onde os gráficos aqui embaixo representam a HDT, que é o campo em militesla que foi aplicado, e a magnetização Z e a energia total em função do tempo, mostrando como evolui a estrutura num sentido como no outro. Bom, isso me leva aqui às nossas conclusões, que os isquímios são nanoestruturas ou mesoestruturas protegidas topologicamente. A formação dos isquímios ela é favorecida quando está presente a interação de dialogia e simonia, ou, em alguns casos, frustração geométrica. Isquímios podem também ser classificados como de várias formas diferentes, como no momento magnético giram ao longo de um diâmetro, e como o ângulo da magnetização gira ao longo do raio. Eles podem ser deslocados por correntes pequenas e, não está tipo aqui, mas menores, tem um pinning, menos pinning do que as paredes dominantes. Eles são associados a vários efeitos físicos. Eu ilustrei alguns, como o efeito Hall de isquímio e o efeito topológico Hall. Pode-se transformar isquímio em isquimiônio, ou seja, de um modo mais geral, pode-se transformar um isquímio NP para um isquímio N''P em várias situações. E existem muitas aplicações propostas, das quais eu ilustrei algumas, especialmente a memória em forma de pista de corrida, as portas lógicas, não-osciladores, ainda mais transistores e computação neuromórfica, etc. E aqui são os colaboradores nossos que participaram desse trabalho, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, professor. E antes de continuar, eu queria pedir a todos que abrissem seus microfones
para uma estrondosa salva de palmas em retribuição pelo seu excelente webinário. Muito bem. Eu deixei bastante tempo para perguntas, Cristina. Isso. Então, deixa eu lhe falar. Enquanto as pessoas já temos perguntas, enquanto as pessoas se animam para escrever mais perguntas, deixa eu lhe dar aqui um panorama, como eu sempre faço, da sua audiência. Então, o senhor teve aqui cerca de 100 pessoas, somando as pessoas que participaram aqui, estão participando na sala virtual, mais as pessoas que estão participando pelo YouTube. O senhor teve aqui uma audiência de todas as 5 regiões do país, tá certo? Incluindo, por exemplo, para mencionar os estados do Amapá, obviamente o Pará, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Se eu não mencionei alguém aí, escreva, por favor, no chat para ficar registrado. Nós tivemos, obviamente, quer dizer, a audiência aqui de alunos de graduação, iniciação científica, pós-graduação, técnicos administrativos e técnicos científicos, pós-doutorandos, professores da Universidade Federal do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Física. Entre eles posso citar, por exemplo, a professora Ângela Glautal, que já levantou a mão, o professor Vitor Dmitriev, o professor Valdomiro Pascoal Júnior, além da cidade de Belém, quer dizer, o Pará é grande, o senhor sabe, Então, eu registrei aqui, que eu tenha registrado as cidades de Abaetetuba, Ananindeua, Capitão Poço, Castanhal, Marabá, Santarém, Santa Isabel, além da Universidade Federal do Pará, temos participações do Instituto Federal do Pará, da Unifesp, que é a Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, localizadas com seus principais campi, principalmente nas cidades de Marabá e Santarém, respectivamente. Professores dessas instituições, como, por exemplo, o professor Alex Cabral, o professor Manuel Neto, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Temos participantes, como eu disse, estudantes de graduação, pós-graduação, pós-doc, professores de universidades, institutos federais, centros de pesquisa espalhados pelo Brasil inteiro. Para citar alguns, como eu costumo, o Carlos Senise, da Unifesp de Diadema, a Débora Rodrigues, da Universidade Federal Fluminense, participante de Volta Redonda, Isaías de Oliveira, da UFRJ, Julian Gessen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Sampaio, aí da sua instituição, CPF, de prestigiando, Marcelo Siqueira, da Unifap, no Amapá, Rodolfo Casana, da Universidade Federal do Maranhão, Satis Kumar Vietes, da Unirio, aí também pertinho do senhor, professor Sérgio Rezende, da Universidade Federal do Pernambuco, professor Silvio Salinas, da Universidade de São Paulo, e o professor Wilson Zanquim, da Universidade Federal do ABC. Mas não foi só do Brasil, não, viu? Tem gente participando da Europa, como é o caso do Haroldo Lima Júnior, que é nosso estudante, mas está em doutorado sanduíche participando de Aveiro, em Portugal, e o Ramon Cardias, que está fazendo pós-doutorado no Estocolmo, na Suécia. Muito bem, então vamos para as perguntas. Eu vou começar pela primeira pergunta registrada, que foi feita pelo Satis Kumar, da Unirio. Satis, você quer ligar o seu microfone e fazer a pergunta você mesmo? Ok, obrigado, Luiz, vou fazer. Você pode fazer em inglês, porque o inglês do professor Alberto é perfeito, viu? Vai em frente. Perfeito. Muito obrigado, professor, pela excelente palestra, mas antes de fazer a pergunta, eu quero fazer um comentário, Luiz está fazendo um grande serviço para a ciência brasileira, além de organizar estas palestras de melhor pesquisadores do mundo, ele está facilitando como se fala, cross-fertilization, intercâmbio de ideias entre áreas diversas, Agora eu vou justificar este comentário como uma pergunta, eu vou fazer esta pergunta em inglês para causar menos confusão. Professor, thank you so much for the excellent talk. My question is about the classification of the skyrmions you showed in the beginning, the block type, the Neal type, and the anti-skyrmions, right? So for me, they look exactly the same as
the singularities in vector fields. So do you have any comments about this? Because I did a quick search, nobody seemed to connect these two things, the skyrmions with the singularities in vector fields. Well, I don't think you've asked to the right person the question. I wouldn't know. I wouldn't know the answer to this. Okay. On top of that, I'm having a little trouble with the volume. It's not very easy to listen. I could listen your question, yes, but it's on the threshold of what the sound that I can listen. Maybe it's a technical problem with my side here. Is it not audible well? No, it's audible. Okay. I would, but I do not have the answer. Okay. That's So, my straight answer. But because I did a quick difficult search. to hear. Anyway, my volume is a bit low. I'm sorry. Okay, because I did a quick search. Nobody seemed to connect these two very different ideas, because there are very strong theorems in differential geometry and topology we can apply to restrict the number of skyrmions possible for a given topology. So, for example, you cannot have any number of block type skyrmions on a sphere, for example. The maximum is 2, right? So maybe I will talk to you in person. I have a desk in CBPF. Okay. Maybe I'll come to you and talk to you later. But excellent talk. Thank you very much. Ok, muito obrigado. Antes de passar para a pergunta seguinte, eu queria fazer um comentário sobre a fala do Crispino. Eu me sinto muito honrado de ter sido acompanhado por pessoas interessadas nesse tema de todo o Brasil. Muito feliz com isso. E queria lembrar, não sei se o Crispino sabe, que eu já participei de uma reunião de física no Bico do Papagaio, no Pará. Então, eu já dei uma palestra para colegas que não são da capital, fora da capital. Estão em outras universidades. Bom, eu estou disposto a receber mais perguntas, por favor. Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado, Satish, pelas suas palavras generosas. Ao longo desse tempo, nos tornamos, né, uns amigos online, o que realmente me faz muito feliz. Palavras de amigos devem ser sempre descontado aí o bias. Obrigado pela sua pergunta. Professor Alberto, muito obrigado pela sua resposta. Realmente, assim, isso, a sua audiência aqui, não só restrita a Belém, mas espalhada pelo estado do Pará, é uma prova de que sua fama certamente já se espalhou aqui pelo estado, professor. Mas deixa eu lhe dizer, realmente, deixa eu passar então para as perguntas às pessoas que estão na sala e levantaram a mão. Em seguida, eu vou para uma pergunta do YouTube. E, de acordo com os meus registros aqui, a primeira pessoa a ter levantado a mão foi o professor Isaías de Oliveira. Isaías, você pode, por favor, fazer sua pergunta? Obrigado, Crispim. Oi, Alberto, tudo bem? Tudo bom. A minha pergunta é a seguinte: os skyrmions, eles têm... Pode falar mais alto, por favor? Obrigado. Desculpa, Alberto. Os skyrmions, eles têm interação entre eles do tipo atrativa, repulsiva, alguma coisa assim? Olha, eu nunca encontrei na literatura nenhuma referência a isso. Quer dizer, muito esparsas menções de que se podem formar biskyrmions, mas sistematicamente eu não vi nenhum artigo que explorasse. Isso é uma ideia que ocorre quando a gente vê as semelhanças que os skyrmions têm com os vórtices. A interação com os vórtices foi muito estudada, mas no caso dos skyrmions quase não existe nenhuma discussão desse aspecto na literatura. A minha pergunta é devido a um slide que você mostra de duas portas saindo com skyrmions por cada canal, e eles se juntam formando o mesmo skyrmion. Nada altera nos números daquele novo skyrmion? Sim.
A interação nesse sentido. Não, eu achei que você pensava a ação de uma força entre um esquema e outro. Isso, a minha resposta estão conexas para esse aspecto do problema. Não, mas estão conexas para mim. Sim, ali a imagem que a gente vê é como se fosse duas gotas de líquido que se juntam, né? Mas o que altera nessa nova gota de esquirmio que se juntou? Eu creio que se fosse feita uma medida da carga topológica, seria a mesma carga topológica. Se o esquirmion permanece do mesmo tipo, a carga topológica é a mesma. O diâmetro dele pode mudar, ter mudado, mas a carga topológica seria a mesma. Obrigado, Alberto. E parabéns pelo grande talk de sempre. Obrigado. Obrigado. Crispino, mais um elogio de amigo, tem que descontar. Obrigado, Isaías. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, professor Alberto, pela sua resposta. Eu vou passar já a palavra aqui para a Ângela, que está inscrita, mas deixa eu só ler aqui alguns comentários. Então, Valdomiro Pascoal Júnior, aqui da UFPA. Parabéns, professor Alberto, pelo excelente webinário. O Marcelo Siqueira, do Amapá, excelente webinário, parabéns. Hiram Jefferson escreveu aqui, excelente. Eu acho que ele tinha uma pergunta, mas já eu dou essa oportunidade. Também o Lúcio Dornelles escreveu, professor Alberto, muito obrigado pelo excelente seminário. O Ricardo Magno também, parabéns, ótimo seminário. Enfim, várias outras aqui, se eu fosse ler elogios, né? Mas todos... mas então, deixa eu passar então a palavra para a professora Ângela Cautó, aqui da UFPA. Ângela, por favor. Professor, muito obrigada pelo excelente seminário. Uma pena que não pôde ser presencialmente, né? Mas espero que não faltem oportunidades no futuro bem próximo. Eu tenho uma curiosidade, eu ainda não li esse seu último trabalho sobre a formação e troca de esquirmio para esquirmiônios e vice-versa com o campo magnético oscilante. Nesse estudo de vocês fazem também o estudo da estabilidade desses sistemas com a temperatura, qual é o tamanho desses esquirmios e a possibilidade de coexistência de esquirmio e esquirmiônios em uma mesma fase? Esse estudo foi feito ou não? Não, a resposta é não para quase todas as perguntas. Nós nunca usamos a temperatura como variável, e existem poucos estudos na literatura, mas existem também, sobre estabilidade, e eu mostrei um caso aqui de estudo de temperatura, mas esses estudos que nós fizemos foram estudos num disco, com a geometria de um disco. Então, num disco com as dimensões que a gente usou, não me lembro se foi 150 nanômetros de diâmetro, mais ou menos isso, não haveria condições de ter mais de um esquirmio, pela nossa experiência. Então pouco haveria, portanto, não haveria espaço para ver a discussão da interação entre um ou outro esquirmio. Então, a condição de contorno do disco, ela favorece que o esquirmio esteja no centro e que se forme apenas um. Então, a interação entre eles, não fizemos. Nem fizemos isso, a mesma simulação para diferentes valores daqueles dois parâmetros, e aí sim, passamos de um tipo de esquirmio para outro. Muito obrigada, mas parabéns, porque a ideia de usar o campo oscilante realmente é bem interessante. Muito obrigada, professor. Ok, obrigado a você, Ângela. Obrigado, Ângela, pela pergunta. Obrigado, professor Alberto, pela resposta. Um comentário aqui do Paulo Soledade. Paulo, você quer fazer o comentário você mesmo que você fez no chat? Não sei se você está com áudio. Bom dia. Não, eu só respondia lá o professor Isaías, lá, que tem uma referência que fala da interação entre os esquirmions, e essa interação aí, se eles possuírem a mesma quiralidade lá, no número Q lá, então eles vão se repelir. Aí vai depender do DMI, da interação. Quanto maior o DMI, maior é essa repulsão. Aí eu vou mandar aqui o link para ele aqui pelo chat, aí ele pega e lê a referência lá.
Obrigado. Mande para mim também. Bom dia, professor. Mande para mim também. Muito obrigado. Você está falando do Amapá, Paulo? Do Amapá. Isso, perfeito. Bom registrar. Tá certo. Temos aqui, então, vou passar a uma pergunta que veio do YouTube. O Giovanni Daniele, da UFSCar, de Araras, ele escreveu aqui, gostaria de saber a respeito da constituição do material nanoestruturado magnético. Pode ser constituído de materiais híbridos ou precisa ser exclusivamente condutores, semicondutores? Não precisam ser condutores necessariamente. Há materiais não condutores nos quais foram observados esquímios também. No caso do nosso estudo, era um disco de cobalto com um filme, uma bicamada, para ter o efeito do DMI na interface, mas existem em isolantes e em condutores. Foram observados e nas simulações são usados assim. E eu vi na literatura uma diferença que me chamou a atenção entre o comportamento de isquímios em isolantes e isquímios em condutores, mas eu não ilustrei aqui. O comportamento, a influência da temperatura nos sistemas condutores é de um tipo sobre o isquímio e a influência da temperatura nos isolantes é de outro tipo. Na verdade, eu mostrei que aqui num condutor, eu ilustrei com uma simulação mostrando que num condutor o isquímio se afasta da região quente da amostra, pois no isolante é o oposto. O isquímio se aproxima da região quente e isso é atribuído ao comportamento dos mágnons, ao fluxo dos mágnons, que é no sentido oposto e favorece que os isquímios andem do frio para o quente. Essa é uma diferença. Eu encontrei na literatura. Ok. Obrigado, Giovanni Daniele, da UFSCar. Está sempre também participando aqui do nosso seminário. Obrigado, professor Alberto, pela sua resposta. O Paulo já colocou aqui no chat, eu, inclusive, já mandei para o seu WhatsApp, depois você vai olhar, professor, mas é um artigo do Journal of Physics Condensed Matter, cujo título é Skyrmion-Skyrmion Interaction in a Magnetic Film. É um artigo de 2020. Bom, a próxima pergunta aqui que eu tenho registrada vem de longe. Spiro, desculpe interromper, mas esse artigo, eu acho que agora eu entendi, me ocorreu que eu vi um artigo onde havia interação entre isquímios em faces diferentes de uma bicamada. Isso eu já vi. Na verdade, eu respondi que não sabia, mas isso, eu já vi esse caso, em que numa camada existe um isquímio e um outro isquímio numa camada inferior interage com ele. Ao responder, eu pensei apenas em dois isquímios numa mesma camada, no mesmo nível. Mas esse eu já vi uma referência, pelo menos uma referência sobre isso, em que numa camada de cima se interage com a camada de baixo. Isso eu já vi, realmente. Perfeito, professor. Então, mais elogios aqui. A Bárbara Gnott escreve excelente apresentação, muito obrigado. Nós temos agora uma pergunta que vem de longe, vem de Estocolmo, na Suécia. Ramon, ele é prata da casa aqui, fez toda a sua a formação com a professora Ângela Clautal e hoje está em Estocolmo, na Suécia, fazendo pós-doc. Ramon, o microfone é seu, fique à vontade. Bom dia, professor, bom dia. Dá para escutar? Sim, sim. Bom, é um prazer enorme vê-lo novamente, a sua apresentação. Eu não sei se eu perdi algo, mas a maioria dos resultados que o senhor mostrou foram simulações micromagnéticas, certo? Sim. Eu queria saber se o senhor tem alguma informação, porque alguns artigos
principalmente o grupo do Heinz e o grupo do Blugel, eles têm muitas análises na parte de parametrização desses esquirmos, mas num campo também micromagnético, mas também atomístico. E aí, em alguns artigos, eles comentam a importância de algumas... Porque quando o senhor mostrou lá o J, o D, a anisotropia, eles também falaram da importância de algumas interações de ordem maiores para poder estabilizar também esses isquímios. Interação entre 4 spins, interação... e assim sucessivamente. Eu queria saber só se o senhor tem alguma informação nessa questão de simulação atomística de ordens maiores para simulação de isquímios. Não, eu não tenho acompanhado os artigos com simulação atomística. Eu não estou familiarizado. Talvez tenha passado assim por cima, mas não tenho nenhum comentário sobre esses resultados. Pode acrescentar, infelizmente. É tudo certo. Obrigado, professor, mais uma vez. Ok. Obrigado a você. Ok, obrigado, Ramon. Obrigado, professor Alberto. Vamos, então, para a próxima pergunta. É aqui da sala, também de uma prata da casa, mas mais jovem. É o Ronan Silva, que está fazendo iniciação científica também aqui do Grupo da Rádio. Ronan, você quer fazer a pergunta você mesmo? Se tiver com problema de áudio, eu leio. Oi, bom dia. Tá dando para ouvir? Sim. Tá dando, estou ouvindo. Oi, professor Alberto. No seu slide, o senhor mostrou a dificuldade na leitura dos isquímios, na verdade. Isso tem alguma dependência do material no qual os isquímios estão sendo formados, em materiais semicondutores, condutores? Tem alguma diferença nisso? Você diz uma coisa sistemática, quando eles são nos condutores se comportarem de uma maneira e não condutores de outra. Por exemplo, é isso? Exatamente. Eu fiz referência a isso. Existem várias referências que algumas seriam atribuídas a amostra ser condutora, outras não condutora, mas eu dei um exemplo, mencionei agora que o comportamento num gradiente de temperatura é diferente dos sistemas condutores dos não condutores. Numa primeira leitura eu encontrei essa diferença, mas não aprofundei essa análise. Inclusive, não mostrei na apresentação. Mas há uma variedade muito grande de amostras estudadas e, às vezes, não se chama a atenção de que um dado resultado é específico de um material condutor ou específico de material não condutor. É uma diversidade de parâmetros a serem mostrados, como a simetria do material e a espessura da amostra, etc., que sistematização dessa forma não é comum. Eu não conheço assim, uma coisa visível. Perfeito. Tudo certo. Muito obrigado pela sua pergunta, Ronan. Muito obrigado pela sua resposta, professor Alberto. Bom, professor, eu confesso para o senhor sabe, né? Eu sou de uma área diferente, gravitação, partículas e tal, mas eu confesso que, né, quer dizer, depois dessa sua excelente palestra, dá vontade de, né, quer dizer, de procurar saber um pouquinho mais, né? E realmente eu confesso aqui que eu achei 2 artigos que me chamaram a atenção, né? Um chama-se Curvature Induced Ischemion Mass, que foi publicado em 2020 no Physical Review Research, que mistura um pouco aí de isquímios, né, e espaços curvos. E também um negócio que me chamou a atenção duplamente, chama Scheme Stars. Scheme Stars e buracos negros com cabelos de isquímio. Né? E, para minha surpresa, eu não conhecia esse artigo, né, falha minha, foi feito por um grupo, com participação de um grupo que a gente tem em colaboração, que é o professor Carlos Herdeiro Eugênio Radu, lá da Universidade de Aveiro, de onde está assistindo com a gente o Haroldo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua palestra, né, me deu vontade, né, de estudar um pouquinho mais o assunto e ver essas possibilidades dessa interdisciplinaridade, inclusive, que
foi mencionada aqui pelo Satish. Professor, só nos resta agradecer uma vez mais aí por esse momento que o senhor proporcionou para a gente. E antes de finalizar, obviamente, eu vou pedir a todos, não é, que liguem novamente seus microfones para uma salva de palmas final em retribuição a essa sua palestra, né, que vai ficar para a nossa história aqui, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.